E a principal verdade que nós temos que pensar antes de chegarmos à predestinação é sobre a condição humana ou sobre a capacidade humana. Porque enquanto as pessoas acharem que nós seres humanos somos capazes de aceitarmos a Deus pelos nossos próprios esforços, pela nossa própria compreensão, pela nossa própria vontade, a predestinação soberana de Deus vai parecer absurda e também tirânica e sem sentido. Então a única forma de nós apresentarmos a doutrina da predestinação biblicamente é antes nos assegurarmos do entendimento da condição humana. E as Escrituras são tão ricas em detalhar a total depravação do homem, a total incapacidade do homem, a total plenitude da morte no homem. Nós somos descritos como ossos secos pelas Escrituras. Ossos secos sem vida absolutamente, não podem fazer nada, não podem desejar nada. Ezequiel 37. Nós somos descritos, Romanos 1, homens de um raciocínio nulo. É esse estado que a humanidade chegou, coração insensato. Então, existem vários termos para descrever essa condição humana. Escravos, o próprio livro de Romanos utiliza esse termo. Um escravo, ele não tem desejos próprios, ele não tem pensamentos próprios, ele está escravizado ao seu Senhor. E o nosso Senhor, segundo as Escrituras, é o pecado e Satanás. Estamos presos, totalmente amarrados, escravos. Estamos cegos espiritualmente, estamos mortos espiritualmente. Nós não podemos entender, nós temos ouvidos, mas não podemos escutar a verdade. Nós temos olhos, mas não podemos ver a verdade. E de fato, a condição humana, ela é exposta de uma maneira bem vívida no encontro de Pilatos com Cristo. Ele estava diante da verdade encarnada e ele ainda assim pergunta a Jesus: o que é a verdade? Ele estava diante dela e ainda assim, de acordo com a sua cegueira, ele diz o que é a verdade. O próprio Jesus fala acerca da incredulidade: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida, no Evangelho de João. Nós temos nas Escrituras milhares de textos, podemos dizer assim, que nos narram essa maneira decaída da condição humana, de uma maneira totalmente incapaz de crer, incapaz de se converter ao Senhor, incapaz de dar ouvidos à verdade, incapaz de inclinar-se para a busca do Senhor. De fato, Paulo encerra a questão: não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se tornaram corruptos, todos se extraviaram, todos a um se fizeram nulos. E de fato, então, nós entendemos que a condição humana é esta condição de trevas espiritual, de trevas espirituais, de uma maneira que nenhum homem pode vir a Deus, a Cristo, buscar a salvação. Nenhum homem pode se inclinar para a verdade. Então, nenhum homem pode ser salvo. Então, nenhum homem pode escolher a salvação. E diante dessa doutrina, e nós temos que apresentá-la a uma pessoa que quer compreender de fato a predestinação, ela vai chegar à seguinte conclusão: então, ninguém pode ser salvo. Então, ninguém vai querer ser salvo. Então nunca as pessoas vão aceitar a Jesus. Então nunca as pessoas vão querer serem salvas. Mas nós podemos colocar, exceto a exceção de que Deus escolha essas pessoas. Quando nós conseguirmos levar as pessoas a olhar e enxergarem a verdadeira condição humana, não haverá outra doutrina, somente uma única verdade. Só existe salvação, só existe a possibilidade de salvação real se for Deus quem escolheu, se foi Deus quem quis, não o homem, mas Deus quem quis salvar o homem, se foi Deus quem escolheu desde a eternidade aqueles que haveriam de ser salvos. Pois se Deus não escolhesse, ninguém jamais iria ser salvo. Ou seja, se nós tirássemos a doutrina da predestinação, todos estariam no inferno absoluto, em densas trevas. Ninguém jamais queria a salvação, ninguém jamais queria a Deus.
Então, a maneira bíblica de nós entendermos a doutrina da predestinação, Paulo faz isso, veja, ele não começa com o capítulo 9 de Romanos. Ele começa com o capítulo 1, 2 e 3, que são os capítulos que mostram a depravação total do homem, que mostra que todos estão culpados e condenados diante da justiça de Deus, debaixo da ira santa de Deus. Nenhum homem pode, por sua própria vontade, querer o bem. Somos apenas mortos. E um morto não tem vontade, não tem desejo, não tem pensamento. Ele está morto. Ele está totalmente insensível à realidade espiritual. Então, agora, dessa maneira, nós apresentamos a doutrina da predestinação, mostrando que a doutrina da predestinação, longe de ser um ato tirânico e de desamor, é um ato da graça plena de Deus, pois é apenas através da doutrina da predestinação que homens são salvos, que homens são libertos do pecado, que homens são escolhidos para o céu, para fazerem parte da igreja de Deus, pois se não fosse através desse ato, ninguém jamais ia querer buscar a Deus. Então nós temos essa grande verdade que é a doutrina da predestinação sendo colocada sobre o seu pano de fundo correto, que é a doutrina da depravação total humana, ou seja, da incapacidade humana de escolher a Deus. E se o homem não pode escolher, então todos vão para o inferno, exceto se existe a predestinação. Então, fazendo dessa maneira, dessa apresentação bíblica, teologicamente sadia, nós colocamos a doutrina da predestinação de uma maneira graciosa. Nós colocamos a doutrina da predestinação de uma maneira correta, bíblica, que é a maneira graciosa, entendendo ela como uma grande doutrina. Steven Lawson usa um exemplo de uma joia que é colocada em um fundo preto, em um fundo negro, e aí você consegue ver melhor essa joia brilha mais, essa joia adquire mais beleza, porque você consegue enxergá-la sobre esse pano de vista negro. E a doutrina da predestinação é uma doutrina, é uma joia que deve ser colocada sob o pano de fundo negro, escuro, preto, da depravação humana, da verdadeira condição, da real condição que a humanidade está, que o ser humano caiu. E quando nós colocamos essa joia da predestinação sob esse pano de fundo escuro e negro da condição humana, nós podemos ver quão graciosa, quão bonita e quão magnífica é a doutrina da predestinação. E aí nós não temos outra escolha a não ser nos apegarmos a essa doutrina com toda a nossa força. Ao invés de rejeitarmos ela, nós abraçamos ela com uma única maneira: que pecadores vão para o céu, que pecadores agora são salvos. Doutrina da predestinação. E existem também outras doutrinas que devem ser alicerçadas a essa. A doutrina da predestinação, por exemplo, não faz sentido a exclusão da doutrina da expiação definitiva de Cristo. A doutrina da predestinação não faz absolutamente sentido a parte da doutrina da perseverança dos santos, da graça irresistível, da regeneração sobrenatural da parte de Deus. Então nós não podemos isolar essa doutrina. E isso é para você, isso vale para você, que viu a predestinação, está agora talvez deslumbrado porque nunca tinha ouvido falar antes. Não falando desse vídeo, mas você que já viu em algum lugar ou viu em algum livro, alguma coisa assim, e de repente agora você sai falando para todo mundo: olha, não é assim não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe, porque é Deus que escolhe o homem, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E não apresentar isso de uma maneira sadia, teológica, orientada pelas escrituras, talvez você irá trazer mais rejeição. Então é melhor você, antes de apresentar a doutrina da predestinação, olhar biblicamente como ela nos é apresentada pela Bíblia, e ao invés de sair colocando ela de uma maneira isolada e sem sentido. Então esse vídeo termina por aqui. Um abraço a todos vocês, que isso sirva de alguma coisa, de alguma maneira para vocês. Tchau!